Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se não há quem cure o teu viver aflito, se não há quem ouça os rogos teus, vá em oração direto ao infinito, busque o Santo Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem interceder por nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus, teu povo quer ouvir tua voz. Assim como Davi um dia no passado derrubou um grande filisteu, nós vamos lutar e unidos venceremos pelo Santo Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem interceder por nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus, teu povo quer ouvir tua Muitos estão ouvindo, dia após dia, o sonido da trombeta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Mas ambos hão de saber que um dia esteve no meio deles um profeta. Este texto se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo de número 5. E também citamos Apocalipse 10:7 e Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Muitos estão ouvindo dia após dia o sonido da trombeta.
que seria o sonido da trombeta? Seria o som do Evangelho, seria a pregação da palavra de Deus. Ela está soando pelos 4 cantos desta terra. Nos vales se ouve o sonido desta trombeta. Dos vilarejos, nos montes, na zona rural, nos grandes centros urbanos, esta trombeta está soando. Ela segue ecoando. Ricos e pobres, negros, brancos, todos os povos, todas as nações, Jesus disse no livro de São Mateus, capítulo 24, eles terão que ouvirem, de uma maneira ou de outra, o Evangelho do Reino, porque senão o fim não virá. A Bíblia diz que até que todos não tenham ouvido o Evangelho, ou o verdadeiro Evangelho, digo, temos que destacar o Evangelho da salvação. Temos que destacar porque o apóstolo São Paulo foi o parâmetro do que é um verdadeiro pregador do Evangelho e do que é o verdadeiro Evangelho. E Paulo deu destaque a isto em carta aos Efésios, capítulo 1, verso 13. O apóstolo disse: em quem também vós estáis, depois que ouvistes ou ouvides o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido. Então Paulo destacou: depois que ouvirdes o Evangelho da vossa salvação. Então é bom que destaque isso. Jesus disse que o Evangelho terá que ser pregado em todos os continentes, em todo o mundo, mas o Evangelho da salvação. Porque hoje nós temos na terra ecoando muitos tipos de Evangelho. Paulo chegou a dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, maravilho-me que tão depressa passasseis do Evangelho daquele que vos chamou para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem vos transtornar. Então Paulo destacou que existe um Evangelho transtornado, ou seja, um Evangelho que não foca, não é voltado para a salvação de alma. Ele pregará terapias, bem-estar, ele pregará, destacará para os homens o sucesso financeiro, a prosperidade, e ele chamará a atenção das pessoas mesmo para a cura divina, o que é um dom de Deus. Chamará a atenção para os dons carismáticos, o que é bom. Paulo chamou de manifestações do Espírito, as quais são dadas a cada um segundo o que for útil ou necessário. Mas você perceberá a diferença entre o Evangelho transtornado e o Evangelho da vossa salvação, disse Paulo. O Evangelho da vossa salvação, Paulo disse que ele está focado em libertação, ele está focado em mudança de vida, está focado em levar ao coração do homem viver uma vida separada. A própria palavra igreja significa saiamos ou chamados para fora. E o Evangelho da salvação é aquele que chama o povo, o homem, a mulher, o jovem, aquele que o ouvem a sair para fora do mundo, do Egito, para fora desta era conhecida como Era de Laodiceia, era dos direitos, era da sensualidade, era dos prazeres, era conhecida e identificada pela Bíblia em Apocalipse como Babilônia, que é confusão, também como Sodoma e Gomorra, o que são pecados, o que são práticas dissolutas, corruptas na vida do ser humano. O verdadeiro Evangelho, o Evangelho da salvação, irá sempre chamar o povo para poder
viver uma vida separada, viver uma vida em santidade, viver uma vida para o Senhor. Ele não dirá que Deus só quer o seu coração, mas ele dirá que Deus te quer por completo. Ou seja, este evangelho está soando. Esta trombeta, ela está soando dia após dia, pelos 4 cantos dessa terra. Como eu disse, nos vales, nos montes, na zona rural, nos grandes centros urbanos, ricos e pobres o têm ouvido. Todas as nações o têm escutado. Milhões e milhões por toda a terra estão ouvindo o toque da trombeta. O toque da última trombeta. É bom que se destaque, porque você se engana se você pensar que haverá outra era. A Bíblia diz que esta é a última era, a 7ª era da igreja, a era de Laodiceia, que, por sua vez, recebe o 7º mensageiro, o último profeta. Não haverá outro profeta. Deus tem enviado à 7ª era o seu último profeta. Identificamos ao longo da história da igreja, os 2000 anos de história da igreja após Paulo trazer o evangelho para o povo gentil, que são 7 mensageiros, começando por Paulo, passando por Irineu, chegando a Columba, passando por Martim, chegando a Lutero, chegando a Wesley, e assim chegamos à 7ª era da igreja, a era de Laodiceia, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que servem de base para mostrar ao nosso ouvinte os 7 períodos da igreja, ou as 7 fases pela qual Deus trabalha com o povo gentil, pela qual Deus está chamando os gentios para serem batizados em seu nome, para alcançarem a sua redenção, o perdão dos seus pecados, enquanto os judeus não têm os seus olhos abertos. Então esta é a 7ª e última era da igreja, e Deus tem nos enviado o 7º e último mensageiro, que ele enviou sobre esta terra, prometido em Malaquias 4, versículo 5, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4 prometeu este profeta que viria antes do grande e terrível dia do Senhor, antes do Armagedon, antes da grande tribulação. Isto é claro nas Escrituras, muito embora não pensam assim muitos teólogos, mas isto é falta de senso pensar que João Batista era aquele Elias do livro de Malaquias, capítulo 4, porque o profeta João Batista, ele não anunciou o grande e terrível dia, ele anunciou o dia das coisas novas, aprazível, aceitável, o dia da graça que estava chegando. Ele foi precursor da graça, do Calvário, o dia maravilhoso para os beneficiados daquele sacrifício de Jesus Cristo. E ficou claro pelo profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que viria um ministério, que viria um profeta antes da grande tribulação, antes da terceira grande guerra mundial, a terceira grande dor de parto, a terceira grande contração da terra, que não passará dela, ou seja, após essa terceira grande guerra mundial, essa terra terá que dar à luz o Filho de Deus, ou um novo governo, um novo reino na face desta terra. Esta trombeta, a última trombeta, ela está tocando, meu caro ouvinte. Porém, quantos estão de fato dando ouvidos? Quantos a estão compreendendo? Quantos estão aproveitando de fato a oportunidade, a última oportunidade que Deus está dando para a igreja gentia? Todos quantos não são judeus, não são israelitas, a trombeta está soando. A última oportunidade aos gentios para voltarem e se arrependerem dos seus pecados está agora mesmo chegando dentro de cada lar. Onde está entrando a nossa voz? Onde está entrando o nosso ensino, baseado nas Escrituras, baseado na palavra? Aquele que tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode que milhões ouçam ou leiam acerca destas coisas que nós estamos pregando, mas quantos estão prestando atenção? Prestar atenção seria aquilo que Jesus disse em São Mateus capítulo 7, versículo 24, que o homem prudente, o homem sensato, ele será comparado àquele homem que ouviu o evangelho, mas ele não tampou seus ouvidos, não endureceu o seu coração, não fez vista grossa, não fez de conta que não ouviu. Ou seja, o homem prudente, a igreja prudente, o cristão prudente e sensato, Jesus disse que ele é comparado àquele homem que ele ouve o evangelho e então abre a sua alma, pratica, ouve o evangelho, se compromete com ele, crê em todo o tio, todo o jota, em cada ponto daquilo que lhe é passado, que lhe é trazido. Ou seja, milhões podem ler acerca disto, milhões e milhões podem ouvir acerca desta última trombeta, acerca da última catada de Deus nesta terra. Milhões podem ouvir acerca do arrebatamento, acerca da morte, acerca da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Milhões podem ouvir acerca do céu, a verdade do céu, a verdade acerca do juízo final. Milhões podem ouvir acerca da grande tribulação. Milhões podem ouvir acerca de que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Milhões podem ouvir dizer que a verdadeira Santa Ceia Bíblica, ela era ministrada com pães-asmo, vinho puro, com o procedimento do lava-pés, como ensinou Jesus no livro de São João, capítulo 13. Milhões podem ouvir este evangelho, porém, quantos têm prestado atenção nele? Quantos o têm ouvido? Jesus disse: este homem que ouve as minhas palavras e as pratica ou as aplica em sua vida, aquele que ouve o toque da última trombeta, o evangelho não da prosperidade, não da autoajuda, o evangelho não do bem-estar, mas todo aquele homem que ouve o evangelho da salvação, da libertação, do arrebatamento, todo aquele que ouve este evangelho e o pratica ou crê, se compromete, aplica-o em sua vida. Jesus disse: eu vou compará-lo ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha, não sobre um credo ou um dogma, não sobre uma denominação, não sobre um preceito de um homem, não, mas que ele fundamentou, ele estabeleceu, ele edificou a sua fé, edificou a sua casa espiritual em Cristo a rocha, na palavra a rocha, o terreno sólido. E Jesus disse que veio os ventos e deram contra aquele crente, ele não caiu. Veio os rios, deram contra aquele crente e ele não caiu. Veio todas as lutas, veio todas as provas, veio todas as enfermidades, veio todas as calúnias, vieram todas as blasfêmias e perseguições. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserdes todo o mal contra vós. Bem-aventurado serão vós quando vos perseguirdes por amor do meu nome. Aquele crente que edifica-se sobre a rocha, sobre a palavra, aquele que presta atenção, aquele que dá ouvido, aquele que pratica, que aplica o evangelho da salvação. A Bíblia diz que ele não irá desabar, porque ele está prestando atenção. Eu perguntaria: quantos estão sintonizando este programa e estão prestando atenção em sua mensagem? A mensagem que estamos tratando de levar no coração dos nossos ouvintes, aquele não crente, aquele que tem uma religião, ou aquele que até mesmo professa o cristianismo, mas um cristianismo que foi hibridizado, misturado com interpretações, com vãs filosofias humanas. Quantos estão ouvindo esta trombeta, esta mensagem, e estão prestando atenção nela? Isto eu não sei, mas eu sei de uma coisa:
aquele que inclinar os seus ouvidos e desejar de fato conhecer as palavras de verdade, as palavras de salvação, as mensagens que lhe darão segurança eterna para poder um dia encontrar com Deus. Uma coisa eu posso te dizer: aquele que desejar conhecer estas sãs palavras, estas sãs doutrinas, estes sãos ensinamentos, muitos pensam ser desvario e loucura, mas todos quanto desejarem conhecer as sãs palavras de verdade, as sãs doutrinas verdadeiras, estes encontrarão o Espírito de Deus iluminando as suas mentes, iluminando os seus olhos, ungindo-os com o colírio santo da salvação. Estes, o Espírito de Deus, irá abrir os seus olhos, abrir o seu coração. Se o seu ouvido estiver aberto à palavra, o Espírito de Deus, Ele mesmo tornará a palavra real para você. É o trabalho do Espírito Santo. Eu posso ensinar, eu posso vir aqui, eu posso pregar, mas se o Espírito não abrir os teus ouvidos para ouvi-la e colocá-la dentro do teu coração para recebê-la, então você jamais obterá a revelação. Você fechará os teus olhos, como disse Jesus em Mateus 15, versículo 13. Há um povo que fecha os olhos para não ver. Há um povo que tapa os ouvidos para não escutar, e assim seus corações são endurecidos e não trocam a denominação pela palavra, a religião pela pessoa bendita de Jesus Cristo, revelado nesta mensagem, revelado neste evangelho da última hora de preparação para o arrebatamento da igreja. Oh, meu caro, precioso ouvinte, se você abrir o teu coração, se você deixar o grande oculista, se você deixar o grande Deus tratar da sua visão, colocar em ti, se for preciso, um óculos, um binóculo espiritual, para você ajustá-lo com a palavra e enxergar que não são três deuses. Se você vê três deuses na divindade, teu binóculo está desajustado, teu óculos está precisando de ser trocado. Você está precisando de pedir Deus para tirar as cataratas, fazer uma raspagem na tua vista. Se você deixar, com certeza obterá a revelação. E é o Espírito Santo é quem dá a revelação. Por isso que São Tiago diz que aquele que precisa de sabedoria, peça porém a Deus, e nada lhe impedirá de receber. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus para ungir os teus olhos, peça a Deus para lavar os teus ouvidos, a fim de que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Coloque aquele aparelho nos teus ouvidos para que você possa discernir. Que aparelho, pastor? A revelação, a sensibilidade. Não deixar a religião, não deixar o mundo, o pecado cauterizar a tua mente. Agora o Espírito Santo está falando, e João disse no livro do Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito no singular, porque um é o Espírito do Senhor, um é Deus, há uma só fé, um só Senhor, diz a Bíblia, há um só Deus, há um só mediador, e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito singular diz às igrejas no plural. O Espírito está falando às igrejas de Passos. O Espírito está falando às igrejas desta cidade. O Espírito está falando a cada lar onde está entrando a nossa mensagem neste momento. Mas quem tem tido ouvidos espirituais para discernir, para captar a visão, para deixar Deus abrir-lhe a palavra, revelar estes mistérios que deveriam ser desatados na última era da igreja, ante a mensagem do último profeta prometido pela Escritura? O Espírito de Deus, meu caro ouvinte, ele não falou apenas para uma igreja local ali nos dias de João, como muitos estudiosos, como muitos teólogos dizem. Muitos acreditam que João escreveu isso só para aquelas 7 igrejas locais ali da Ásia, e então invalida o texto para as eras posteriores, para os próximos 2000 anos de história. Mas não é.
Está escrito às igrejas, e não foi só às igrejas da Ásia, foi a cada era da igreja. A cada cristão o Espírito do Senhor falou, trouxe suas repreensões, trouxe os seus ensinamentos, trouxe as suas consolações. Mas quem tem ouvido a voz do Espírito Santo, que tem falado para todas as eras da igreja, não apenas para uma era, como muitos dizem, muitos ao ouvir a pregação do Evangelho, eles dizem que este Evangelho falou apenas para os dias de João, apenas para os dias de Paulo, os dias de Pedro. Quando houve este Evangelho que chama o homem a ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, dizem, isso foi só para os dias da igreja apostólica, só ali para o povo judeu. Porque o povo judeu adorava outros deuses, porque as nações circunvizinhas adoravam outros deuses pagãos, porque não reconheciam a Jesus, então mandou batizar em nome de Jesus Cristo só para os judeus. Que argumento pobre, que argumento frágil, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo só para judeus. Pedro disse em Atos 2, versículo 39, porque a promessa diz respeito a vós. Vós quem? Aqueles com quem ele estava falando, judeus e nações circunvizinhas, que não eram judeus no dia do Pentecostes. A vossos filhos, a todos quantos estão longe, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, quer seja grego, quer seja judeu, quer seja samaritano, quer seja gentil, todos quantos o Senhor Deus chamar, deve ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Todos que Deus tirar do álcool, todos que Deus tirar das drogas, todos que Deus tirar da religião pagã, todos quantos se arrependerem dos seus pecados e confessarem a Cristo como seu Salvador, este deve descer as águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, meu caro ouvinte, é errado dizer que este Evangelho, que diz que o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo foi só lá para os dias de Pedro, de Paulo, da igreja primitiva. Devemos ser tal como foi aquela igreja fundada no dia do Pentecostes. É errado dizer que o evangelho que Paulo pregou em 1 Coríntios 14, versículo 34, dizendo que a mulher não deveria ser uma pastora, uma bispa, uma líder na igreja. É errado dizer que este evangelho foi só ali para o povo de Corinto, porque ali havia a adoração à mulher, porque ali em Éfeso havia a grande Diana dos Efésios. É errado dizer que o que Paulo pregou foi só para uma igreja local ali. Se o que Paulo pregou para os Efésios foi só para eles, se o que ele pregou para os Coríntios foi só para ele, se o que ele pregou para os Romanos foi só para eles, se o que ele pregou para a igreja da Galáxia foi só para eles, se o que ele pregou para cada uma daquelas igrejas espalhadas em toda a Ásia, em toda a Europa, foi só para eles, o que restou para nós? Não teria Paulo pregado nada para aqueles que me ouvem agora? Não ficou nada então para nós? O evangelho foi restrito só a um tempo, a uma cidade local, a uma cultura local. O evangelho não é para ser pregado, como disse Jesus, em todo o globo terrestre, até os confins do mundo, para que venha o fim, para que venha o reino de Deus sobre esta terra. O evangelho não é local, o evangelho é universal, é para ser pregado em toda a terra, em todas as gerações, em todas as eras. O arrependimento, o batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, é para todas as eras, de Éfeso a primeira, começando no ano 53, até Laodiceia, a última, que deu início no ano de 1906. Batismo em nome de Jesus Cristo é para ser pregado até o arrebatamento da igreja. A santidade, a separação do pecado, não é só para judeu nos dias de Paulo e de Jesus, é para ser pregado até o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nada pode invalidar as Escrituras, anular o que está escrito, porque Jesus disse, tirar um tio ou um jota será perder o direito de comer daquela árvore da vida que está no meio do paraíso. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ouça o Espírito vos chamando para ser batizados em nome de Jesus Cristo. Ouça o Espírito Santo vos chamando para separar da religião babilônica. Ouça o Espírito Santo vos chamando para deixar os vícios, deixar o pecado, deixar a imoralidade, para deixar os deleites da carne. Ouça o Espírito Santo chamando, porque aquele que vencer vai comer da árvore da vida, ou seja, vai alimentar da fonte de vida que é Jesus Cristo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se apresentou como pão vivo que desceu do céu. Jesus se apresentou como o único caminho que o homem poderá alcançar vida eterna. Jesus se apresentou como a videira verdadeira, a videira que tem vida, e todos quantos estiverem nele ligados, estes também terão vida. O único jeito de você vencer é estar ligado em Deus, alimentado de Deus. Como estar ligado? Como estar alimentando de Deus? Arrependendo dos seus pecados, entregando a tua vida a Ele, nascendo de novo da água e do Espírito. O Espírito de Deus tem falado em todas as eras. Você não pode dizer que o evangelho que Paulo pregou foi só para aquela era ali de Corinto, ou aquela era de Éfeso. Não pode dizer isso. Era de Éfeso é até hoje. O que Deus pregou a Éfeso está vigente até hoje. O que Paulo ensinou aos Coríntios é bíblico. É inadulterável, não pode ser mesclado, misturado com nada, tem que prevalecer até hoje. Quando a Bíblia diz que uma mulher não deveria ter um cabelo como o de homem, e quando a Bíblia diz que um homem não deveria ter um cabelo crescido como o de mulher, então vem os doutores, como diz Paulo já prevendo em 1 Timóteo 4, os doutrinadores, os doutores, os teólogos, que seriam levantados para satisfazer o prazer, o gosto do povo. Deus não levanta homem para satisfazer o gosto do povo, não. Deus levanta homem para falar a verdade, pregar o evangelho da salvação, ainda que lhe custe o pescoço, como custou de João Batista, ainda que lhe apedreje, lhe chama de um retrógrado, um ultrapassado, um obsoleto. Deus levanta homens para sustentar o evangelho da salvação, não o evangelho moderno, não o evangelho da prosperidade. Não é este evangelho que apenas prepara o povo para ser bons empresários, ser apenas boas pessoas aqui nessa sociedade, bem-sucedidas neste mundo materialista. Estamos falando de um evangelho que prepara a alma. Ainda que você seja um fracassado para essa sociedade, estarás bem preparado para ir ao encontro do Senhor. Deus levanta homens como Elias para denunciar o pecado e sustentar a bandeira da verdade, como João denunciando o pecado e sustentando a bandeira da verdade, como Micaías denunciando o pecado e levantando, erguendo a bandeira da verdade. Ainda que sejam antipáticos para o povo, odiados pela nação, o compromisso deles é em falar a verdade, como Paulo. Paulo falava a verdade, pregava o evangelho da salvação. Meu caro ouvinte, o evangelho tem que ser pregado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. O evangelho tem que ser pregado, não pode ser mudado, porque 1 Coríntios 14, 37, a Bíblia é quem diz, não sou eu que estou pregando. Fique nervoso com a Bíblia, fique nervoso com Deus, vai brigar com o apóstolo São Paulo, é a Bíblia quem diz. 1 Coríntios 14, 34, Paulo disse, se vocês pregadores, se vocês bispas, se vocês pastoras, missionárias, Paulo é quem disse, se vocês pregadores que estão pregando um evangelho açucarado, meio termo, não tem coragem de ferir o pecado para ter a igreja cheia, dar mais lucro, aumentar a arrecadação financeira da igreja. Se você não tem coragem de pregar o evangelho, olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 14, 37, se você acha que é profeta, se você pensa que é ungido, se você trata dizer que é um homem espiritual, reconheça que as coisas que eu vos digo são mandamentos do Senhor.
As coisas que eu vos digo não são teologias fúteis, banais, passageiras. As coisas que eu vos digo não é algo da minha própria mente, mas reconheça que as coisas que eu vos digo, eu disse para uma mulher ter decência, vestir decentemente. Eu disse para um homem não ter cabelo como de mulher. Eu disse para uma mulher não cortar o seu cabelo e não vestir como um homem. Eu disse que uma mulher não pode ser pastora na igreja. É Paulo quem disse isso. Evangelho duro, que a sociedade não quer, que as igrejas não querem. Evangelho antiquado, ultrapassado para essa geração de modernos, de modernas. Essa geração de igrejas de pérolas, igrejas de ouro, igrejas de marfim. Evangelho ultrapassado e duro, indigesto para uma geração que está desacostumada de ouvir a verdade bíblica, como aquele povo dos dias de Jesus ouvia. É um evangelho indigesto demais, mas é Bíblia, mas é verdade. Paulo disse, se vocês acham ser profetas, porque tem um monte de gente que acha que é profeta, manda o povo levantar a mão. Levanta a mão, amada. Levanta a mão, amado. Eu te abençoo em nome de Jesus no teu novo relacionamento. Destruiu o casamento da outra. Adulterou. Estão indo para o motel antes do casamento. Se dizem crente, toma ceia, cantam e pregam na igreja. E levanta o profeta. O profeta levanta na igreja e diz, eu te abençoo, minha amada, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe isso, eu te abençoo. Quer ser abençoado? Vai viver a palavra, vai amar a Deus, vai viver em santidade, vai separar do pecado. É isso que vai te abençoar, o teu posicionamento e compromisso com a verdade. Como Deus abençoaria uma carniça, uma coisa que começa tudo errado, pisando na palavra? Isto é muito duro, ofende tanta gente, mas a verdade nem sempre vem para massagear o seu ego. Ela vem para te ferir muitas vezes, mas para te fazer acordar. Vem como uma pedrada, vem como um choque, mas te desperta. Vem como uma voz de advertência que incomoda, tira o teu sono, mas é a verdade. O caminho para ti é arrependei-vos e convertei-vos, pois, ao Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos, pregadores. Arrependei-vos, membros de igreja. Arrependei-vos, cada um de vós, dos vossos pecados, para que eles sejam apagados e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos por não ter coragem de pregar a palavra por causa de um bom salário. Arrependei-vos por não ter coragem de pregar a palavra, porque estão com o umbigo atado na denominação, como uma criança ligada pelo cordão umbilical à sua mãe. Estão ligados pelo cordão umbilical da teologia, das doutrinas, dos interesses. Arrependei-vos, pois, cada um de vós, e sede batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Voltem à palavra. Arrependei-vos, como diz a Bíblia em Apocalipse 2, versículo 4, quando não virei a vocês e vos colocarei em uma cama de dores, em uma situação terrível no período da grande tribulação. Onde está esse evangelho? Será que ninguém tem coragem de falar isto? O que Paulo pregou não foi só para o tempo de Paulo. 1 aos Coríntios 14, 37. Se você acha que é pregador, levantado por Deus, profeta, Paulo diz, reconheço o que eu estou pregando aos gentios. Paulo não era pregador, isso é para o judeu. Quem te falou que Paulo era pregador para judeu? Paulo era pregador para gentil. Ah não, isso foi para os judeus. Você não conhece a Bíblia, hein, moço? Tantos anos de teologia, tantos anos de crente. Paulo não foi profeta de judeus. Paulo foi enviado aos gentios. Os judeus não recebiam Paulo. Paulo tinha nacionalidade romana. Paulo era gentil por nacionalidade e foi enviado aos gentios. Para os gentios foi que Paulo pregou o que eu estou pregando. Este é o evangelho de Deus para gentil, não para judeu. Paulo ensinou para os gentios que mulher não podia ser pastora, e vocês estão indo nas igrejas delas. Saiam destas igrejas, esvaziem elas. Se vocês querem ir para o reino de Deus, vocês precisam conhecer a verdade. Saiam destas igrejas que não pregam a santidade, que não condenam o pecado, que não levam o crente a se encher do Espírito Santo. Saiam da Babilônia. Ouvi uma outra voz que do céu dizia, sai dela, povo meu, o pecado dela virá contra ela, a condenação virá contra ela. O melhor que tu fazes é se arrepender para salvar a tua alma.
Salva a ti mesmo pelo que tens ouvido. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Venha vencer, venha comer da árvore da vida, venha alimentar da palavra de Deus, venha prestar atenção nas Escrituras, venha aplicá-la, venha obedecê-la, venha crer, venha comprometer com Deus, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens.